Você conhece alguma igreja que impactou o mundo? Uma igreja que, pela sua vida, pelo seu testemunho e pela sua mensagem, influenciou o seu tempo e as gerações pósteras? Eu quero conversar com você hoje sobre uma igreja que impactou o mundo. A Bíblia diz que Jesus Cristo, depois que cumpriu aqui sua missão de morrer pelos pecadores e ressuscitar para a nossa justificação, ele retornou ao céu. Mas antes de retornar ao céu, ele deu uma ordem aos seus discípulos: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E ele disse mais que a promessa de Deus, o Pai, cumprir-se-ia em poucos dias, e aqueles irmãos seriam batizados com o Espírito Santo, e receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e eles seriam suas testemunhas em Jerusalém, bem como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aqueles discípulos se reuniram durante 10 dias no cenáculo, e todos perseveraram unânimes em oração. 10 dias depois, exatamente no dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre eles, cumprindo a promessa de Joel, feita 700 anos antes de Cristo. E acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre os jovens, sobre os velhos, sobre os servos e servas. O Espírito Santo não fez distinção de gênero, filhos e filhas. Não fez distinção de idade sobre velhos e jovens. Não fez distinção social, até sobre os servos e as servas o Espírito Santo seria derramado. E então, depois de 10 dias de oração perseverante, o Espírito Santo foi derramado. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos passaram a falar as grandezas de Deus. A multidão que estava em Jerusalém se reuniu, porque era um dia de festa. A população de Jerusalém quintuplicava nessas festas. E quando a multidão se reuniu com perguntas sem respostas, o que queres dizer? Outros com preconceito disseram: são galileus. Outros ainda disseram: estão embriagados. E Pedro se levanta nesse momento e diz: não, é 9 horas da manhã. Não estamos bêbados. O que está acontecendo aqui é o que prometeu o livro do profeta Joel. É o derramamento do Espírito. E esta promessa não é apenas para nós, é também para os nossos filhos, para aqueles que ainda estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então diz a Bíblia que Pedro se levanta no poder do Espírito Santo e prega uma mensagem cristocêntrica, tratando da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, da ascensão de Cristo, do senhorio de Cristo. Nesse momento, o apelo parte do auditório para o pregador. E então aquela multidão pergunta para Pedro, tomada e tocada pelo Espírito Santo: que faremos à vista dessas coisas? E Pedro respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E então, naquele dia, cerca de 3.000 pessoas foram convertidas e foram batizadas, começando então historicamente a igreja de Jerusalém. E esta igreja tem marcas que caracterizaram-na como uma igreja que impactou o mundo. Uma igreja que, apesar da pobreza e da perseguição, das adversidades e dos perigos, alavancou um crescimento tão exponencial que em apenas 5 décadas a igreja impacta o Império Romano e chega até Roma. E em apenas 3 séculos esta igreja penetra por todas as regiões do Império e vai se tornar uma igreja reconhecida pelo próprio Estado.
Quais foram as marcas desta igreja de Jerusalém? A primeira marca é que esta igreja foi uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Ela perseverou na doutrina dos apóstolos. Não há igreja relevante, poderosa, que possa impactar o mundo, a não ser que esta igreja seja comprometida com a palavra de Deus. A igreja não prega suas próprias ideias. A igreja não anuncia seus grandes feitos. A igreja proclama a palavra de Deus. Esta palavra é viva, é poderosa, é inspirada, é inerrante, é infalível, é suficiente. Esta palavra tem vida em si mesma, ela é espírito e vida. Ela restaura a alma, ela ilumina os olhos, ela alegra o coração, ela dá sabedoria aos simples. Ela é mais preciosa do que ouro, é mais doce do que o mel. Esta palavra é irresistível. O que marca uma igreja genuína, verdadeira, é a pregação fiel da palavra de Deus. É triste quando você vê igrejas substituindo a palavra de Deus por outras práticas, ainda que boas em si mesmas, ainda que importantes em si mesmas, mas nada substitui a palavra de Deus. O que atrai as pessoas para uma relação verdadeira e genuína com Deus é a palavra. As pessoas hoje têm fome da palavra. Elas querem a palavra, elas precisam da palavra, e só a palavra as satisfaz. Não podemos dar palha, precisamos dar o trigo da verdade. Anunciar as Escrituras, pregar as Escrituras, expor as Escrituras no poder do Espírito Santo. Porque toda igreja que prega a palavra no poder do Espírito com fidelidade, esta igreja vai crescer e vai impactar o mundo. Foi isso que aconteceu com a igreja de Jerusalém. Mas esta igreja tem uma segunda marca que a caracterizou. Esta igreja era uma igreja comprometida com a vida de oração. A igreja caminha de joelhos. A igreja não avança na sua própria força. Ela não tem poder em si mesma. E não há cristianismo sem poder. E poder não se aprende na academia. Poder aprende-se e recebe-se de joelhos em oração. Uma igreja não pode ser uma igreja forte sem ser uma igreja comprometida com a oração. A igreja de Jerusalém permanecia na oração. Ela orava no templo. Ela orava nas casas. Ela orava nas prisões. Ela orava diante das circunstâncias humanamente irremediáveis. Ela orava para que os enfermos fossem curados. Ela orava para que os cativos fossem libertos. Ela orava para que os milagres de Deus acontecessem. Ela orava para que Deus a revestisse de poder para continuar pregando e testemunhando o Evangelho de Cristo. Se nós quisermos ser uma igreja relevante, fiel, operosa, impactante no mundo, precisamos valorizar e priorizar a oração. A igreja só avança de joelhos. A igreja só recebe poder quando ela é uma igreja comprometida com a oração. Os grandes avivamentos da história aconteceram em resposta à oração. O Pentecostes chegou porque aquela igreja obedeceu ao Senhor Jesus. Permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E a igreja perseverou unânime em oração. Durante 10 dias, um só coração, uma só mente, um só propósito, uma só motivação. E então o Espírito Santo foi derramado. E então a igreja ficou cheia do Espírito Santo. E então a igreja pregou, e então a igreja orou, e então a igreja cresceu, e então a igreja evangelizou, e então a igreja espraiou-se por todos os cantos, e então a igreja impactou o mundo. Se nós quisermos ver os grandes sinais de Deus, as grandes maravilhas de Deus, os grandes avanços do reino de Deus, precisamos orar. Porque Deus age por meio da oração. A oração não é para gente forte, é para gente fraca. A oração não tem poder em si mesma. Poderoso é o Deus que responde à oração. A oração, entretanto, é um meio que Deus nos deu para sermos fortalecidos com poder.
A oração conecta a fraqueza humana à onipotência divina. A oração conecta o altar da terra com o trono do céu. Os grandes avivamentos registrados na Bíblia foram fruto de oração. Os grandes avivamentos da história foram resultado de oração. O avivamento inglês do século XVIII, 1739, fruto de oração. O avivamento da Nova Inglaterra, 1735, 1740, fruto de oração. O avivamento nos Estados Unidos no século XIX, 1857, 59, fruto de oração. O avivamento no país de Gales, 1904, fruto de oração. O avivamento coreano, 1907, fruto de oração. O avivamento na missão Quacisabanto, 1966, fruto de oração. Se nós quisermos experimentar o mover de Deus, o derramar do Espírito Santo, precisamos ser uma igreja comprometida com oração. Mas esta igreja tem uma terceira marca. É uma igreja que adora a Deus, com fervor e com temor. O culto é vivo, é dinâmico. Ali está acontecendo a presença manifesta de Deus. A liturgia não é engessada, não está ossificada. Não é apenas uma coisa mecânica, um ritualismo árido e seco. A comunhão com Deus, a adoração a Deus, a alegria indizível na presença de Deus. Há uma alegria que o homem não pode dar, que o homem não pode entender, que o homem não pode roubar. Uma alegria vinda não da terra, mas do céu, não de circunstâncias, mas do próprio Deus. A igreja que impacta o mundo é uma igreja que adora a Deus com fervor, com entusiasmo, mas com temor. Falta vida nos cultos. Falta entusiasmo na presença de Deus. Falta quebrantamento. Falta choro do arrependimento. Falta fome de Deus. Falta consciência da sublimidade da presença de Deus. Falta reverência. E uma igreja que impacta o mundo é uma igreja que adora, não segundo os gostos e preferências do homem, não criando novidades alheias e forâneas e contrárias às Escrituras, mas uma igreja que adora a Deus como Deus mesmo prescreveu em sua palavra. Adora em espírito e em verdade. Mas esta igreja tem uma quarta marca. Além da palavra, da oração e da adoração, essa igreja tem também uma quarta marca que fez com que ela impactasse o mundo, que é a comunhão. Ela tem uma relação vertical com Deus, ela tem uma relação horizontal com os irmãos. Ela tem comunhão, é uma família, é um rebanho, é um corpo, tem um só coração, uma só mente, uma só alma, um só propósito. Eles frequentavam não apenas o templo, mas também de casa em casa. Eles repartiam pão, eles celebravam a ceia, eles tinham plena comunhão uns com os outros. Quando alguém tinha necessidade, os irmãos supriam essas necessidades. Eles tinham tudo em comum. Num mundo rasgado pelo ódio, num mundo que levanta muros de separação, num mundo que constrói cada dia mais muralhas de preconceito, no mundo onde as pessoas estão divididas entre ricas e pobres, doutores e analfabetos, separando as pessoas pela cor da sua pele, pelo seu gênero, pela sua ideologia filosófica ou política. Só o Evangelho derruba paredes. Só o Evangelho derruba muralhas de separação e constrói pontes de reconciliação. Porque esta unidade é costurada pelo Espírito Santo. É a unidade do Espírito. Todo aquele que crê é batizado pelo Espírito no corpo de Cristo. Nós temos uma unidade que não é construída por decretos humanos, por leis humanas, por decisões conciliares. Esta unidade é uma unidade espiritual, produzida pelo próprio Espírito de Deus. Cabe-nos não criar, mas preservar esta unidade do Espírito. Assim a igreja caminhava, com um só coração, uma só mente, uma só alma.
tinham tudo em comum. Era uma igreja amiga, solidária, compassiva, misericordiosa. Uma igreja que não acumulava com usura, mas repartia com generosidade. Uma igreja, para impactar o mundo, precisa ser generosa. Precisa cuidar uns dos outros. Em vez de machucar, ferir, matar os feridos. Uma igreja que acusa. Uma igreja que é implacável, inflexível, mas amorosa, restauradora, curadora, terapêutica. Uma igreja que tem comunhão. Mas ainda, outra marca desta igreja, que impactou o mundo, é que esta igreja caminhava no temor do Senhor, enquanto o Senhor operava no meio dela sinais e maravilhas. A igreja não pode perder a perspectiva do sobrenatural. Não o sobrenatural para engrandecer o homem, para colocar a foto do homem, do pregador, do pastor, do missionário, do líder, num outdoor ou numa placa da igreja. Não. A igreja caminha no temor do Senhor, com total reverência, com humildade, porque é impossível o homem nutrir qualquer vaidade, soberba, arrogância, altivez de coração, se ele conhece quem é Deus, a grandeza de Deus, a majestade de Deus, a santidade de Deus, diante de quem os serafins cobrem o rosto. Não é possível conhecer a Deus e ter soberba ao mesmo tempo. Não é possível conhecer a Deus e ter qualquer sentimento de superioridade em relação aos outros. Na igreja de Deus não tem chefe, não tem caudilho, não tem dono. Na igreja de Deus todos nós estamos nivelados no mesmo patamar, somos servos. Portanto, o coração de todos está quebrantado e no reino de Deus a pirâmide está invertida. Quem quiser ser o maior vai ser o menor. Quem quiser ser o mais expressivo é o que vai servir a mais pessoas. É diferente do mundo. Mas enquanto essa igreja teme a Deus, Deus faz maravilhas. Os enfermos são curados. Os leprosos são purificados. Os cativos são libertos. Os pecadores são salvos. E o evangelho vai quebrando barreiras, vai avançando no poder do Espírito Santo, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós não podemos jamais perder de vista a sobrenaturalidade do cristianismo. É triste como algumas pessoas hoje ainda dizem, não, o tempo das maravilhas divinas, dos milagres de Deus, ficaram lá no passado. Deus não faz mais hoje. Faz sim. Deus é o mesmo. Ele nunca mudou. Ele não se aposentou. Ele não está numa cadeira de balanço. Jesus Cristo disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ele faz onde quer, com quem quer, da forma que quer, para o louvor da sua própria glória, e nem precisa pedir licença para nós. Ele é Deus, soberanamente Deus, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então nós podemos e devemos esperar e aguardar as maravilhas divinas. Devemos orar por coisas grandes, extraordinárias, que o braço da carne não pode fazer, para que quando acontecer, saibamos que não foi o homem, foi Deus, e só Deus pode fazer. Mas o resultado desta igreja que impactou o mundo, uma igreja que comprometida com a palavra, com a oração, com a adoração, com a comunhão, com o temor, esta é uma igreja que Deus abençoa com um crescimento diário. Enquanto isso, acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O crescimento da igreja é uma obra divina. Foi Jesus quem disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus é o fundamento da igreja, é a pedra fundamental da igreja. Jesus é o dono da igreja. Jesus é o edificador da igreja. Jesus é o protetor da igreja. Quem acrescenta é o Senhor. Nós poderíamos usar todos os nossos recursos, toda a nossa tecnologia, toda a nossa eloquência, toda a nossa metodologia, e não produziríamos sequer um convertido. Sem a obra do Espírito Santo, não tem conversão. Como dizia Charles Haddon Spurgeon, é mais fácil acreditar que um leão
tornar-se-á vegetariano do que eu acreditar que uma alma sequer possa ser salva sem a obra do Espírito Santo de Deus. É Deus quem faz. A salvação é obra de Deus, de alfa a ômega, de A a Z. É Deus quem convence de pecado. É Deus quem dá o arrependimento para a vida. É Deus quem regenera. É Deus quem converte. É Deus quem justifica. É Deus quem santifica. É Deus quem glorifica. Tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio do Senhor Jesus Cristo. O crescimento da igreja não é o que o homem planeja e executa com a sua própria mão. Nós podemos trabalhar, claro, com eficiência, com afinco, com zelo, com dependência de Deus, do poder do Espírito Santo, mas somos cooperadores de Deus. O apóstolo Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de tal maneira que nem o que planta, nem o que rega é coisa nenhuma, mas Deus que dá o crescimento. O crescimento da igreja é um milagre de Deus. Só Deus pode fazê-lo. E onde Deus opera esse milagre? Numa igreja comprometida com a palavra, numa igreja comprometida com a oração, numa igreja comprometida com a adoração, numa igreja comprometida com a comunhão, numa igreja comprometida com o temor do Senhor, com reverência, onde Deus ali opera maravilhas. E então, como consequência disso, Deus vai acrescentando dia a dia os que vão sendo salvos. Queremos ser essa igreja. Precisamos ser essa igreja. Oramos para que sejamos esta igreja. Uma igreja que vai impactar o mundo. E esta igreja, que começa lá em Jerusalém, vai se espalhando. E os crentes, apesar da perseguição, como sementes, vão se espalhando. E este evangelho chega em Antioquia, da Síria. E a partir da igreja de Antioquia da Síria, as missões estrangeiras, multiculturais, vão acontecendo. Com o apóstolo Paulo na liderança, na Galácia, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe, Listra, e vai avançando na segunda viagem missionária, na Macedônia, Filipos, Tessalônica, Bereia, chegando a Atenas, indo à capital da Caia, Corinto, chegando à Ásia Menor, em Éfeso, e dali de Éfeso se espalhando pelas outras cidades da província da Ásia Menor, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos, Hierápolis, chegando à capital do império, a cidade de Roma. Esta igreja que transtornou o mundo, trouxe esperança para o mundo, por meio do evangelho. Da graça do Senhor Jesus Cristo. O mundo todo foi impactado por uma igreja que, apesar de pobre, mas cheia do Espírito Santo, impactou o mundo com a gloriosa e transformadora mensagem do Evangelho. O nosso Deus é o mesmo e Ele pode fazer o mesmo ainda hoje. É tempo de nós orarmos por um grande reavivamento espiritual. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família.
abençoe a igreja que você participa, que nós oremos para que Deus nos dê um grande reavivamento espiritual nesse tempo, nesses dias, na nossa geração. Um grande abraço a todos.